Olá, terceira série, bom dia a todos, né, e a todas. Hoje são 27 de outubro, são 7 horas e 10 minutos. Eu estou iniciando a gravação da nossa aula, tá? Depois eu disponibilizo a vocês. E o objetivo da nossa aula hoje é continuar a correção daqueles exercícios, dar algumas dicas em questões objetivas que elas são terríveis muitas vezes, né, gente? Nós sabemos. Muitas vezes há dúvida em você assinalar uma ou outra, fica em dúvida, mas é aquela coisa, busquem alguns detalhes que distorçam o acerto da proposição, né? Ah, eu quero achar uma questão, algum erro na questão. Ela vai estar ali dentro. Algumas vezes não é fácil, com certeza, mas é uma dica. Ó, vamos começar com a 11.15. Essa vem lá de Minas Gerais, tem uma charge que ela relata aqui, de primeira mão, alguns de vocês não saberiam dizer aqui, mas no enunciado aí, a ideia contida na representação do contexto da charge do cartunista ativista Carlos Latuf está relacionada ao quê? Olha só, gente, a questão correta aqui é a questão da letra C. Acordo de cessar-fogo definitivo entre as Farc e o governo colombiano, Juan Manuel Santos, assinado em junho após mais de 50 anos de combate no país. Pois é, gente, o que vocês têm que saber das Farc? Inclusive, em atualidades, vai ter alguma coisa lá que depois a gente vai relatar isso aí, tá? Então, o que acontece? Colômbia, Peru, né, esses países aqui da América Latina, do Sul, principalmente andinos, eles são os maiores produtores de cocaína do mundo. Lógico, são produtos ilícitos, não é o Estado colombiano, peruano, boliviano que produz, e sim narcotraficantes. Né? É, é, essa expressão narcotraficante mostra uma tentativa de obter renda através de produtos ilícitos. Então, a Farc, que era uma entidade que buscava, tinha ideais socialistas, melhores condições da sociedade, igualdade social, ela mudou sua ideologia, principalmente no século XX, quando ela começou a produzir esses entorpecentes e, com isso, ganhar força dentro do Estado colombiano. Tanto que ela com o dinheiro do narcotráfico, ela comprava armas, ela se reforçava militarmente para combater o Estado colombiano. E, por incrível que pareça, ele chegou com o dinheiro do narcotráfico a dominar algumas áreas dentro da Colômbia. Então, o exército colombiano e as Farc sempre tiveram uma disputa ali. E as Farc cada vez mais se tornando mais intensas suas atividades, sequestravam personalidades, executavam pessoas, promoviam terror. Então, no ano de 2016, obteve-se um acordo de paz entre o Estado colombiano e esse grupo terrorista, denominado terrorista pela ONU e pelo governo colombiano, porque ele não é reconhecido como um partido político, ele não é reconhecido como um movimento social, e sim um movimento ativista terrorista, tá, gente? Então a letra C aqui não é uma questão fácil, porque na letra A, acordo de paz entre as forças revolucionárias do Estado Islâmico, não. Tá? Aqui tem algumas dicas dos uniformes usados pela Farc, né, que são movimentos esquerdistas, tá, dentro da América Latina, que surgiram alguns aqui, tá, e uns descambaram para atos terroristas, outros não. Ah, vamos comparar com o MST? Calma, gente. O MST é um movimento social, ele é
busca a reforma agrária dentro do território brasileiro. Algumas pessoas dentro do MST promovem atos ilícitos, como invasão de terras de forma ilegal, mas são movimentos que na América Latina nós temos aqui uma predominância de países subdesenvolvidos, isso aí aumentou muito. São esquerdistas socialistas ou esquerdistas capitalistas, não. O ideal é socialista, tá, Samuca? Mas lógico que o socialismo prega o que as Farc pregavam. Quando ele surgiu, esse movimento na década de 60, eles tinham o objetivo de apoiar a implantação do socialismo aqui na Colômbia, na América do Sul, o avanço, né, igual Cuba tinha implantado. Porém, desviou-se as ideologias desse grupo, tá, Samuca? Depois eles partiram para violência, para atos terroristas, para produção ilícita de narcotráficos, tá? Então, desviou-se o ideal desse grupo aí na década de 60, que era um movimento social esquerdista, de cunho socialista, tá? O objetivo deles na época era avançar e implantar o socialismo, inclusive aqui na Colômbia, tá? Teve esses ideais socialistas naquele período da Guerra Fria, né, Samuca? Você sabe disso, que alguns avançaram, outros não. E a Farc foi um tipo de movimento de cunho socialista que depois descambou para outros meios de atuação, infelizmente, tá? E nós sabemos, quando a gente tiver em atualidades, a próxima aula já começa, tá, gente? Eu vou pegar esse período da Guerra Fria. Mas não é atualidade Guerra Fria. Espera aí. Os acontecimentos da Guerra Fria que refletem hoje, nós temos que relacionar, por exemplo, essa divisão geopolítica mundial, China e Rússia de um lado, Estados Unidos e União Europeia do outro. Olha só o que sobrou, uma consequência daquele período da Guerra Fria. Eles não estão lutando para implantar socialismo, capitalismo, não. Hoje a guerra é comercial, domínio econômico, tecnológico. Então isso tem resquícios lá do período da Guerra Fria, como também as Farc também. Só que, infelizmente, esse grupo ele mudou seu ideal, né? E descambou para um lado que não deveria, infelizmente. Vamos lá, na 11.16, nós temos aqui a letra C como correta. Vamos ver o que ele fala aqui. A Venezuela tem enfrentado momentos de tensão desde o início de fevereiro. Mais um tema que a gente vai ver em atualidade, Venezuela, tá? Com protestos de estudantes e opositores contra o governo. A situação se agravou 12 de fevereiro. Isso foi publicado em 2014, tá? Aqui está a publicação. Né, quando uma manifestação contra o presidente Nicolás Maduro terminou com 3 mortos e mais de 20 feridos. É a crise política e socioeconômica atual da Venezuela. Né? Nicolás Maduro, ele sucedeu o Hugo Chávez, até então presidente, ele morreu de câncer em 2005, se não me engano. E a sucessão dele veio com o Nicolás Maduro, com ideais de socialismo do século XXI, não implantar o socialismo como era no século XX, mas sim um Estado estar presente, dominando e comandando praticamente todos os setores, né, tanto das sociais, econômicos e políticos. Sobre a tensão na Venezuela, é correto afirmar, a correta é essa aqui, entre as principais motivações dos manifestantes que participaram do protesto, figuram a insegurança social, com certeza, as altas taxas de inflação e escassez de produtos básicos. Esse fato está mais fácil para vocês relacionar, porque eles estão relacionados à atual situação política e econômica da Venezuela. Né? Aqui, errado. O presidente Maduro não foi eleito pelo voto popular. Foi sim. Tem
denúncias de corrupção, mas o voto na Venezuela, a população participa sim. Então, ó, essa palavra não distorceu o acerto da proposição, tá? Ah, mas ele não é autoritário, ele deu golpe de Estado? Não, foi a própria população que o elegeu, né? E ele está indo para o seu terceiro mandato agora já, tá, gente? Incrível que pareça. Né? E cheios de problemas, que quando em atualidades a gente vai ver. Teve o Guandó, né? Ele se autoproclamou o representante do povo venezuelano. Alguns países já não reconhecem Maduro como presidente da Venezuela, inclusive o governo brasileiro, tá? Que está do lado dos Estados Unidos e mais um grupo de países que não reconhece Nicolás Maduro como representante legal da Venezuela. Mas formalmente falando, legalmente falando, ele é sim presidente da Venezuela porque ele foi eleito pelo voto popular, tá? Tendo fraude ou não, a gente tem que seguir o que a Constituição da Venezuela manda, igual a nossa Constituição. O nosso presidente foi eleito pelo voto popular, pela maioria. Então, legalmente, ele é o representante do povo brasileiro. Então, alguns países não reconhecem o governo de Nicolás Maduro, inclusive Brasil, tá, gente? O atual governo se distanciou do governo de esquerda da Venezuela, lá é um governo de esquerda, né? O Nicolás Maduro tinha uma aproximação maior com o governo de esquerda brasileiro, Lula, Dilma, agora com o governo de Bolsonaro ocorreu um afastamento. Inclusive, Bolsonaro ele reconhece Guandó como o representante legal. Bolsonaro não, o Estado brasileiro, né? Lógico, como representante da Venezuela, tá? Deixa eu ver, esgotamento. Aqui, ó, olha outro erro na questão B, gente. A crise venezuelana, fonte de tensões mencionadas, tem sua origem de esgotamento das reservas de petróleo de jeito maneira. Venezuela ainda continua sendo o maior produtor de petróleo da América Latina. As maiores reservas da América do Sul e Latina estão aqui na Venezuela, tá? Então, uma questão aqui, um erro gravíssimo. Ainda tem muito petróleo. O grave problema lá do petróleo é que o preço do barril do petróleo está baixo. Isso também está afetando a economia da Venezuela, tá? Muito atento a isso. Apesar dos protestos, o presidente Maduro recusou a oferta da Unasul, né, que a gente já estudou, no sentido de mediar o diálogo com diferentes setores da sociedade nacional. Olha só, teoricamente não, mas por debaixo dos panos ele está mantendo um distanciamento, diálogo com algumas representações, tá? Ele vai à ONU, o representante venezuelano, ele é enviado à ONU, ele discute esses caminhos, porém, há uma desconfiança muito grande, mas a gente não pode botar isso na questão porque não é formal, não é comprovado. Então, eu acho que tem isso lá, mas achar uma coisa, comprovar é outra. Por isso que você não poderia marcar essa questão aqui, tá? Então, ó, uma questão boa de geopolítica, nós vamos falar isso em atualidades. Tomara que dê tempo, né? Tem muita coisa. Vamos lá. Tem uma questão 11.17, que é a letra D. Ela fala justamente, ó, uma questão da crise de Cuba com os Estados Unidos. Ó. Sempre quisemos ir a Cuba. E antes de McDonald's chegar por lá, disse, antes de embarcar, Joe Villard, né, aposentado, que fez uma viagem com sua mulher. O casal expressou uma preocupação recorrente entre outros turistas americanos, que a ilha poderá em breve perder sua autenticidade, conforme as relações com os Estados Unidos melhorem. Essa autenticidade
é ainda a implantação do modelo socialista em Cuba, tá, gente? Vocês têm que ter isso em mente. Cuba ainda mantém aquele regime desde o início da década de 60. É, nós tivemos Fidel Castro comandando esse país por muito tempo. Depois, o irmão dele, Raul Castro, comandou o país por muito tempo. Agora, o sobrinho de Castro está lá. Repare que também é um governo onde o Partido Comunista Cubano tem um clã familiar Castro que ainda domina aquele país, tá? Então, muitos benefícios chegaram, porém tem alguns problemas, muitos deles ligados a um embargo econômico que os Estados Unidos propôs desde a década de 1960. O trecho da reportagem As Mudanças em Trânsito na Ilha Latino-Americana reflete-se. O que se reflete isso aí, gente? Vamos lá. Letra D, cadê a D? Deixa eu ir na questão. As recentes transformações no projeto socialista cubano, as quais sinalizam para uma maior liberação da economia, sem abrir mão do planejamento do controle estatal. É isso que eu estou falando. Cuba, economicamente, ela está arrasada. Porém, ela está abrindo alguns setores para um mercado capitalista. E o deles, o de maior abertura, é o turismo. Por exemplo, para você ir a Cuba, você tem que ter autorização do Estado cubano. Para alguém sair de Cuba, tem que ter a autorização do Estado cubano. Então, Cuba, o Estado cubano, ele manipula muito sua população. Então, ele controla segmentos políticos, sociais, econômicos a punho e ferro. Agora, tem alguns setores que eles estão abrindo justamente para atrair capital. E o primeiro é o turismo, tá? Letra D de dado ali. Veja na 11.12, tem um gráfico que fala participação do açúcar e do turismo na economia de Cuba, em milhões. Tem um período aqui na abscissa, desde 1990 até 2000, ocorreu o quê? Um avanço, um crescimento, né? Não, um turismo, um crescimento, olha só. E olha a produção de açúcar como ela está desmotivada. Caiu demais da conta. Foi o que nós falamos na questão anterior. Olha um segmento que até então era fechado para o mundo. Olha como a abertura, isso está trazendo dinheiro para o Estado cubano. Essa atividade terciária chamada atividade de turismo. A 11.18, a letra A. Grave crise econômica após extinção da União Soviética, parceria com grandes redes hoteleiras europeias, riqueza em recursos paisagísticos. Então, Cuba hoje ele tem uma forma de atrair capital e, no primeiro momento, essa abertura está vindo ao turismo. As condições naturais lá favorecem, tá? A substituição da cana-de-açúcar por outros produtos agrícolas, não. A ilha cubana tem a agropecuária, a produção açucareira como base, tá? Apesar de ter uma queda enorme, ainda é o principal produto agrícola lá, tá, gente? Desenvolvimento da pecuária de corte, parceria com redes hoteleiras japonesas, nada a ver aqui, tá? Totalmente distorcido isso aqui. Grave crise econômica após extinção da CEI? Não. A CEI existe, o que não tem mais é a União Soviética. E nossa aula de atualidades vai ajudar vocês a diferenciar o RSS de CEI. Vamos lá falar alguma coisinha. A União Soviética foi a maior nação socialista que existiu entre 1922 até 1991. A CEI é um mercado, é um bloco econômico com 12 das 15 repúblicas extintas da União Soviética. Não existe mais União Soviética, tá? Aqui, extinção da União Soviética. O erro aqui está da CEI, beleza? Então, muito atento a detalhes. Eu sei que muitas vezes é difícil, né? Mas vocês podem matar uma charada tentando buscar algum erro, assim, alguma coisa que distorça bastante, tá?
Deixa eu vou passar essa discursiva, eu já vou direto para a objetiva, que eu acho elas mais difíceis. Aqui tem um gabarito, depois quando vocês adquirirem a apostila 6B, vocês vão ter esse gabarito aí, tanto objetivo quanto discursivo, tá, gente? Ó, 6B, a parte 2 que a gente viu, a Ásia, se lembra que a gente falou na aula passada? Aqui também tem alguns termos que vocês têm que ler para se inteirar mais, né? Aumentar o grau de conhecimento de vocês aí, tá? Vamos lá? Aqui, ó. Deixa eu ir para esses conteúdos foram passados, né, para vocês. Aqui, ó, Emirados Árabes, aqui está Dubai. Dubai não é um país, tá, gente? Dubai é uma cidade. Olha só essa cidade. Ela está dentro de um país chamado Emirados Árabes Unidos. O petróleo lá é a principal fonte de renda. E Dubai hoje é um centro de entretenimento para o mundo. Olha só que aquela ilha em forma de palmeira fica em Dubai, sim, Samuca, fica lá, tá? Fica lá. E aquela ilha foi construída pelo homem, tá? É uma ilha artificial. Para vocês terem ideia, olha só, Venezuela comete um erro fatal. Ela tem muito petróleo e ela não se importa em diversificar sua economia. Hoje ela está passando esse aperto, porque o petróleo chegou já a 120 dólares o barril de petróleo, hoje está a 50, a metade praticamente. Então, o que os Emirados Árabes estão fazendo? Eles estão diversificando. Com o dinheiro do petróleo, ele investe em entretenimento, turismo, atividades terciárias, serviços. Para vocês terem ideia, Samuc terceira série, o aeroporto de Dubai hoje ele é um dos três mais movimentados do mundo. Ele ultrapassa aeroportos famosos como o aeroporto de Nova York, Roma, Frankfurt, né? E a movimentação dele é enorme. Então aqui está se criando meios diversificados para quê? Nós sabemos que o petróleo vai perder essa força e importância econômica que ele tem. E vai ser nesse século ainda. Então, alguns territórios, é o caso do Emirados Árabes, eles já estão se mobilizando para essa, com essa queda econômica, uma arrecadação que seria a arrecadação do petróleo. E já está acontecendo, né, gente? Petróleo que custava aí 100 dólares o barril, hoje está a metade. Então, um país detona a economia de um país que depende quase que exclusivamente para ele. Para vocês terem ideia, Venezuela ele é chamado de país monoexportador. 90% das exportações da Venezuela gira em torno do petróleo. Aqui no Oriente Médio também, mas alguns países do Oriente Médio já estão mudando essa situação. E um deles é o caso aí do Emirados Árabes. Olha o Catar, que vai a Copa de 2022 vai no Catar, num país do Oriente Médio. Ele já também está se diversificando, atraindo pessoas para atividades terciárias, turísticas. Você financiar uma Copa do Mundo, você gasta muito, mas você arrecada bem com isso também. Tá? Então vamos lá. Vamos para a correção desse teste aqui. Constitui-se na cidade sagrada para judeus, muçulmanos e cristãos. Dá para matar a charada aí. Quem responde para mim? A, B, C ou D. Ó. O texto faz referência a uma cidade do Oriente Médio. Lógico, Jerusalém. Jerusalém. Muito bem, Lubase. Aqui nós temos judeus, o Muro das Lamentações, muçulmanos, as mesquitas dentro da Jerusalém, cristão. Né? Ali começou a profecia de Jesus Cristo lá na redondeza de Jerusalém para espalhar o cristianismo para o mundo. Tá? Então,
com essa atual divisão do Estado, do território de Israel e Palestina, Jerusalém ficou e ainda é administrada pela ONU. Olha que bagunça que é isso lá, gente. Essa cidade ela está entre a Cisjordânia e o território israelense. Cisjordânia é um território palestino e o território israelense. Os dois povos buscam a posse definitiva de Jerusalém. Só que ninguém quer ceder. E para piorar a situação, galera, sabe o que aconteceu nesse ano? O governo de Israel transferiu a capital, que era Tel Aviv, para Jerusalém. Isso despertou muito mais ódio para a população local. Então, dos palestinos, né, que são maioria islâmica, os israelenses, a maioria deles são judeus. Olha o conflito religioso, étnico e territorial envolvendo essa questão da Palestina lá. Muito atento a isso. Isso já caiu em Enem, mas nunca é demais a gente estudar isso, tá? E aqui tem mais também uma localização do território. Eu adoro questão desse jeito. Olha só, gente, a 12.2. Vamos ver se vocês identificam esse país, tá? É uma tendência agora, eles botarem algum texto argumentativo, um mapa, e vocês identificarem o território. Eu acho massa esse tipo de questão. Ó. Conflito naquele país continua causando sofrimento humano e a destruição imensurável. Dados indicam que 100 mil pessoas foram mortas desde março de 2011. 2011, você pode associar um conflito que ocorre lá, Primavera Árabe, quando começou o levante contra o presidente Bashar al-Assad. Se você identificar esse nome aqui, você sabe qual é o país. Quem responde para mim? Tem duas dicas aqui. Primavera Árabe, ó, data, e o nome do presidente desse país, Bashar al-Assad. E as opções são essas 5 aqui, ó. Vamos ver, quem responde? E aqui também, Iraque não. Deixa eu ver aqui, Iraque não, Samuca. Síria, Samuca, muito bem, ó, letra D. Poxa, mas é difícil saber o nome do presidente. Poxa, mas está tanto em noticiário isso. Por isso que eu digo, o aluno não é só livro, não é só caderno, você tem que ver um telejornal, você tem que assistir um documentário. Olha a importância de como você mataria uma questão de uma faculdade aqui, mas poderia ser no Enem, por que não? Identificando o nome ou o momento do conflito 2011, inicia-se a Primavera Árabe, o conflito no mundo árabe. Vamos ver se tem outra dica aqui para vocês. Ó. Já havia mais de 2 milhões de refugiados nos países vizinhos e norte da África. Então você sabe que é Oriente Médio. Ó. Países vizinhos, quem está perto ao norte da África? Oriente Médio. Então, um país do Oriente Médio. Vamos ver se tem mais aqui. Não, aqui a dica seria o nome do presidente. Aí está a questão da autonomia do aluno, buscar mais conhecimento. Você matava a charada nessa questão, viu Samuel, viu terceira série, Lubase que respondeu também. Olha só, olha a dica aqui, ó. E esse período também, se você seria mais difícil o período, data complicado. Mas se você lembrar do período com a Primavera Árabe, que nós já estudamos em sala, tá? No 9º ano nós estudamos isso. Lá no norte da África, Oriente Médio, inicia-se um levante popular contra governos autoritários do Oriente Médio e do norte da África. Então, uma dica para vocês, muito atento a essas particularidades aí, tá, gente? Vamos lá para o 12.3. Mais um aí de conhecimento de território. Vamos ver se esse aqui está fácil, tá? Vamos ver. Atentado que teve como alvo a redação do jornal satírico Charlie Hebdo, em Paris,
em 2015, trouxe novamente para a Europa o horror e a incerteza provocada pelo terrorismo. A gente saberia o islamismo, né, os fundamentalistas islã, né, contra esse tipo de sátira contra o islamismo. Motivação de dois homens, saem publicar no Senado, ridicularizar a figura do profeta Maomé. Maomé, né, a gente sabe que é o profeta do Islã, zombava de fundamentalismos islâmicos. Ó. Além dessa ação terrorista, o mundo tem assistido estarrecido às ações brutais do autodenominado Estado Islâmico, um grupo que instalou um califado em dois territórios, uma questão de conhecimento também. Quem responde para mim aí? Quais são os dois territórios que o Estado Islâmico, um grupo terrorista, iniciou a invasão? Hoje ele está mais apagado. Os grupos aliados conseguiram reduzir a força desse grupo islâmico sunita de origem da Al-Qaeda, né? Qual os dois países que eles iniciaram a ocupação? Quem responde para mim? Vamos lá. É uma questão também de conhecimento, né? Não é muito fácil. Ó. Tanto que foi lá na Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, foi buscar o conhecimento dos jovens e estudantes. Hein? Alguém quer responder? Síria e Afeganistão? Não, Lubazio. Síria e Iraque. Tá? O Estado Islâmico, ele é um grupo terrorista de origem islâmica. Ele tem o objetivo de criar um califado. O que é um califado? Um Estado teocrático. Naquele Estado, naquele território, todas as pessoas, olha a palavra extrema, todas as pessoas têm que professar o islamismo sunita, tá? E o Estado seria conduzido junto com a religião. Então seria um Estado teocrático. Só que seus seguidores, quem tenta criar esse Estado, são fundamentalistas, fanáticos. Então ali não é o Islã que está sendo pregado, e sim fundamentalismo de grupos de pessoas que distorcem a ideologia, o que está dentro do livro sagrado do Islã. Isso acontece no islamismo, no cristianismo, no judaísmo. Então aqui, ó, o Estado Islâmico, atenção a isso, ó, Síria e Iraque, eles são países vizinhos, eles ocuparam parte desses dois territórios, só que atualmente, em 2020, eles estão bem enfraquecidos, tá? O próprio Estado sírio e iraquiano combateram eles, tiveram o apoio dos curdos e da União Europeia, inclusive da Rússia e China, tá? Que são o oposto daquela União Europeia. Vamos lá, Samuca. No livro fala que não deve suar força para espalhar a religião deles. Sim, usar a força não deve. Nenhuma religião que eu acredito, eu não sou conhecedor de religião, mas, poxa, se você tem um segmento religioso, ele não vai pregar a morte e a destruição de pessoas, pelo contrário, né? Então, alguns, eles buscam ideais para terem força e eles usam a religião para isso. São os fanáticos fundamentalistas, né, Samuca? Infelizmente, isso não ocorre somente no Islã. Isso ocorre também no cristianismo, quando a gente vê cristãos, por exemplo, protestantes e até mesmo católicos, fanáticos, intolerantes. Isso ocorre também no nosso mundo aqui, com menor intensidade, com menor violência. Lógico, né? Mas, infelizmente, a gente sabe que isso existe sim. Olha lá, mais uma questão de cartografia, massa, maneiro. Vamos ver lá se a gente acerta isso aqui. No IFES de Minas Gerais, essa aqui, ó. Observe o mapa abaixo com a localização da fronteira de segurança do Líbano. Ó, Líbano é esse país, olha onde ele está localizado, entre Israel, Palestina, Síria e Jordânia. É uma região extremamente tranquila, né, gente? Não tem guerra, né? Pelo contrário, né? E a fronteira do Líbano com Israel, ela é muito tensa, né? Líbano e Israel são inimigos. Então vamos ver o que ele está falando aqui. Repare o território de Israel, olha só. Palestina,
Jerusalém, olha onde está, entre o território palestino e israelense. Olha só a localização da cidade sagrada. Por isso que é bom vocês sempre buscarem conhecimento em cartografia e em vários outros segmentos para vocês entenderem um pouco o conflito. Esse grupo aqui, ó, Síria árabe, Jordânia árabe, Egito árabe, Palestina, maioria árabe, Líbano, maioria árabe, tem também outros grupos, o Líbano, né, ele é mais miscigenado, né? Então vamos ver o que ele pergunta aqui nessa questão. No contexto geopolítico do Oriente Médio, a configuração dessa fronteira pode ser definida, deixa eu ver aqui, baixar um pouco. Ó, aí dá para responder. Se você vê quem está vizinho a ele aqui, a resposta é a letra B de bola, tá, gente? Ó, Líbano aqui, fronteira com Israel, ó. O mapa está mostrando para vocês. Essa questão dá para matar aqui, ó. Tá vendo, ó? Área de conflito e instabilidade envolvendo Israel. Olha só como é fácil responder uma questão dessa. Você tem que vir aqui no mapa e pegar algumas dicas que ele te passa. Se Líbano está aqui, ele assinalou essa fronteira em vermelho como área de conflito. E do lado dela tem Israel, ó, conflito entre Líbano e Israel, letra B. Essa questão estava fácil. Olha uma questão que eu adoro também, identificar territórios, ó, na 12, lá em Pernambuco, essa aí, ó. Vamos lá, o exército luta para retomar a cidade de Tikrit, ao norte do país, realizando combates contra insurgentes, né? A cidade foi tomada pelos jihadistas, né? Em 11 de junho, depois de uma rápida e violenta investida. Os insurgentes sunitas, ó, Islã, né? Proclamaram nesta segunda-feira a criação de um Estado Islâmico nos territórios sob o seu controle do país. Observe o mapa a seguir e assinale a alternativa que indica o numeral referente ao país que se reportava à revista. Olha só, vocês saberiam identificar aí? Eu vou dar uma dica para vocês. Esse país se chama Iraque. Identifiquem o Iraque pelo número. Aí tem que ter uma visão cartográfica. Não é fácil. Por isso que eu falo. Avance em cartografia, que caem em provas que vocês farão aí. Alguém de vocês aí, chutando ou não, identificaria o Iraque? É 1, 2, 3, 4 ou 5. Eu vou dar uma dica. Esse Estado Islâmico, ele invadiu territórios de parte do Iraque e da Síria, né? A Síria aí não está assinalada. O Iraque, sim. 2, Bruna. Parabéns, Bruna. O 2 aqui está o Iraque, ó. Quer ver uma dica do Iraque? Lembrando que o Irã, que é maior do que ele, está do lado dele, ó. É confuso. A Síria está aqui, ó. Líbano está aqui, Israel está aqui com Palestina, nesses territórios minúsculos, tá? A Jordânia está aqui embaixo, tá? Então, ó, Arábia Saudita, Afeganistão, Irã, é uma questão de conhecimento e localização de territórios. Eu acho massa, para quem é geógrafo gosta. Mas veja bem, nem sempre, às vezes eu erro também territórios, tá? Mas eu tenho mais, lógico, eu tenho mais prática do que vocês, mas isso não deixa jamais vocês buscarem também conhecimento, né? Vamos lá para 12.06. Caiu na FUVEST, é a faculdade mais difícil do Brasil. Lá em São Paulo, tá essa aqui, tá? Ainda lá, o vestibular lá é feito ainda naquele esquema, sem o Enem, primeira e segunda fase. Objetiva na primeira, discursiva na segunda. Era assim que era na UFES, tá? Mas a UFES aderiu ao SISU, né? E ela hoje ela pega a pontuação do Enem. Vamos lá, Bruna falou que é a letra C. Vamos ver se Bruna tá certa, hein?
Caraca, Bruna, você acertou, hein? Vamos ver. A chamada Ásia Ocidental, Oriente Médio, constitui importante área de encontro de três continentes, Ásia, África e Europa. Vocês sabem que é Oriente Médio, isso aí tem que saber. É marcada pela instabilidade de limites políticos, diversidade étnica, população, crenças religiosas. Três grandes religiões têm sua cidade santa na Ásia Ocidental. Fácil, né? Judaísmo, cristianismo e islamismo. Quem erraria essa aí? Fala com muita precisão para mim. Quem teve dúvida, pelo menos. Vamos lá. É só lembrar, Oriente Médio, berço das três principais civilizações que nós temos lá, tá, gente? Então, vamos para... Deixa eu ver uma questão também de cartografia. Eu gosto daquelas para botar vocês para viajarem no mundo. Vamos lá. Tem uma aqui, ó, falando de Mesopotâmia. Deixa eu ver se é interessante essa aqui. Ou se tem uma mais interessante aqui, que não vai dar tempo para ver tudo. Ah, Palestina, ó. A questão da Palestina, ó, na 12.14. Observe a sequência dos mapas para responder. Isso foi a partilha da Palestina. Gente, o meu tempo está quase acabando. Chegou aqui para mim. Eu vou responder só essa questão aqui e eu me despeço de vocês. Olha só, a ONU dividiu, só que os israelenses eles invadiram áreas na Cisjordânia e faixa de Gaza. Lembrando, essa divisão da Palestina, Cisjordânia e faixas de Gaza, onde está em amarelo, e essa parte no extremo norte seria dos palestinos. Só que os judeus, ó, eles invadiram essa parte ao norte, na fronteira com o Líbano, tem um conflito naquela fronteira, e eles criaram colônias de ocupação aqui na Cisjordânia e faixa de Gaza. Qual o objetivo dos israelenses? Manter o seu domínio, sua hegemonia política, econômica e força militar nessa região. Imagina que Israel é um Estado independente e reconhecido, cheio de inimigos ao seu redor. Líbano, Síria, Jordânia, Egito, Palestina são inimigos. Então, Israel hoje é um dos territórios mais bem militarizados do mundo. Essa questão de segurança nacional aí é um problema sério para Israel, tá? Nós temos aí constantemente alguns conflitos. De acordo com mapas e evoluções históricas da chamada questão árabe-israelense, é correto afirmar, vamos ver, essa aqui é a 14, não é? Deixa eu ver qual é. A 14, deixa eu ver aqui na minha colinha aqui. É a letra D de dado, ó. A manutenção de colônias israelenses na Cisjordânia e o controle de recursos hídricos do Rio Jordão, entre os pontos de divergência dos lados do conflito. Então, reparem, aqui tem um grande rio, uma grande nascente. É o maior rio que corta essa área aqui. Então, os israelenses ocuparam essa área para manter o domínio desse recurso, né? E ainda se fortalecer militarmente contra seus inimigos mortais aqui ao lado. Olha só que terror que é para Israel ter seu território encravado entre inimigos políticos. Então, Oriente Médio é um barril de pólvora e muito difícil ter soluções mais próximas a serem resolvidas nesse conflito e em outros ali. Gente, eu vou ter que parar aqui porque daqui a pouco vai acabar nosso tempo aqui. Lembrando que até o dia 28, amanhã, nós temos atividade avaliativa em avaliações do portal. Vamos fazer, tá? Eu estou avançando com a atividade e eu não quero estressar vocês no final do ano. Eu quero deixar vocês mais tranquilos, né? Para ficar exclusivamente para estudar, para rever, tá? Atividade de hoje não, é a atividade 3, tá, Bruna? Essa atividade é a que está. Tem uma de recuperação e tem uma que é a avaliação 3, atividade avaliativa. Hoje é sim, é de recuperação. Sim, hoje é de recuperação. Amanhã é a terceira atividade, terceiro trimestre. Beleza, Bruna?
Alguma dúvida, pergunta para mim? Ó, próxima aula eu já vou começar.